caso dos alemães escondidos. Lewis ofegou por um momento, meditando em silêncio sobre a grandiosidade do rumor. Os alemães já desembarcaram, escondendo traços-se em subterrâneos, atacando à noite, secretamente, terrivelmente, o poder da Inglaterra. Ali estava uma concepção que tornava o mito dos russos uma fábula insignificante, diante da qual a lenda de Mons era algo ineficaz. Era monstruoso. E, no entanto, olhou fixamente para Merritt. Um homem sólido, de cabeça angulosa, cabelo preto. Mostrava sintomas nervosos no momento, sem dúvida. Mas isso não era de estranhar, se as histórias que contou eram verdadeiras, ou se simplesmente acreditava que fossem verdadeiras. Lewis conhecia o cunhado havia 20 anos ou mais, e sempre o considerara um homem seguro em seu próprio pequeno mundo. Mas depois, disse o médico para si mesmo, esse tipo de homem, se alguma vez sai do círculo deste pequeno mundo, acaba por se perder. Este é o tipo de homem que acredita na Madame Blavatsky. Bom, disse ele, o que é que você pessoalmente pensa? S. alemães desembarcaram e estão escondidos em algum lugar do país. Há uma certa extravagância nessa ideia. Não sei o que pensar. Não há como entender os fatos. Há os soldados com os rifles e as armas deles nas fábricas por todo o Stratford City, e essas armas são disparadas. Eu contei para você que as ouvi. Então quem os soldados estão alvejando? E isso o que todos nós de Midlothian nos perguntamos. De acordo. Entendo perfeitamente. É uma situação extraordinária. É mais do que extraordinária. E uma situação medonha. E o terror nas trevas, e não há nada pior do que isso. Como disse aquele sujeito jovem de quem lhe falei, na frente de batalha pelo menos você sabe contra o que está lutando. E as pessoas realmente acreditam que um grande número de alemães de algum modo chegou à Inglaterra e se escondeu em subterrâneos? As pessoas dizem que eles possuem um novo tipo de gás tóxico. Algumas acham que eles cavaram lugares subterrâneos e lá fabricam o gás, que conduzem por canos secretos para o interior dos armazéns. Outras dizem que eles lançam bombas de gás contra as fábricas. Deve ser algo pior do que qualquer coisa que usaram na França, a julgar pelo que as autoridades falam. As autoridades? Então elas admitem que os alemães estão se escondendo em Midlothian? Não. Elas chamam isso explosões. Mas nós sabemos que não se trata de explosões. Em Midlothian, sabemos como explosões soam e como se parecem. E sabemos que as pessoas mortas nessas explosões são colocadas em caixões nas fábricas. Nem mesmo os familiares têm permissão para vê-las. Então você acredita na teoria dos alemães? Se acredito é porque a gente tem de acreditar em alguma coisa. Alguns dizem ter visto o gás. Soube de um homem que mora em Dulwich que o viu uma noite como uma nuvem negra com centelhas de fogo, flutuando acima das copas das árvores do parque de Dulwich. A luz de um pasmo inefável brilhou nos olhos de Lewis. A noite da visita de Renan, a vibração tremula do ar, a árvore escura que crescera no jardim depois do crepúsculo, a estranha folhagem que ardera com estrelas, com fogos de esmeralda e rubi, e tudo esvaneceu quando ele retornou da visita a Gard. E essa folhagem reaparecera como uma nuvem ardente no coração da Inglaterra, que insuportável mistério, que tremendo destino se expressavam por essa manifestação? Uma coisa, porém, era certa e clara. O terror de Meirion era também o terror dos condados centrais da Inglaterra. Lewis decidiu com bastante firmeza que, se possível, tudo isso não seria revelado ao cunhado. Merritt viera para Portvendo na cidade um refúgio dos horrores de Midlothian. Se Lewis conseguisse, deveria ser poupado do conhecimento de que a nuvem de terror desaparecera diante dele e pairara negra sobre as terras ocidentais.
Lewis passou o vinho do porto e disse com uma voz serena: muito estranho mesmo. Uma nuvem negra com centelhas de fogo? Não posso responder por isso, entenda. E apenas um boato. É como você diz. E você pensa, ou tende a pensar, que isso sem todo o resto que lhe contaram deve ser atribuído aos alemães escondidos? Como eu disse, porque a gente tem de pensar em alguma coisa. Entendo perfeitamente seu ponto de vista. Sem dúvida, se for verdade, é o golpe mais terrível jamais desferido contra qualquer país em toda a história da humanidade. O inimigo estabelecido em nossos órgãos vitais. Mas será possível, no final das contas? Como isso terá sido planejado? Merritt contou para Lewis como isso foi planejado, ou melhor, como as pessoas diziam que tinha sido planejado. A ideia, disse ele, era que aquela era uma parte, e a parte mais importante, da grande trama alemã para destruir a Inglaterra e o Império Britânico. O plano fora preparado havia anos, alguns achavam que logo após a Guerra Franco-Prussiana. Moltke percebera que a invasão da Inglaterra no sentido comum do termo invasão apresentava grandes obstáculos. O assunto fora objeto de constantes debates nos altos círculos militares e políticos mais secretos, e a tendência geral das opiniões nessas esferas era que, na melhor das hipóteses, a invasão da Inglaterra envolveria a Alemanha nas mais graves dificuldades, e deixaria a França na posição do Tertius Gaudians. Essa era a situação quando um alto representante prussiano foi procurado pelo professor sueco, Uvelius. Esse o relato de Merritt, e aqui acrescento, entre parênteses, que Uvelius era, segundo todos dizem, um homem extraordinário. Considerado pessoalmente, e à parte seus escritos, parece ter sido um indivíduo bastante afável. Era mais fecundo do que a maioria dos suecos, de certo mais fecundo do que o professor universitário médio na Suécia. Mas sua sobrecasaca verde e surrada, seu chapéu de pele amassado eram famosos na cidade universitária onde ele morava. Ninguém o ridicularizava, porque era sabido que o professor Uvelius gastara cada centavo de seus recursos pessoais, e uma grande parcela de seu salário, em obras beneficentes e de caridade. Desenvolveu sua capacidade intelectual numa mansarda, disse alguém, para que outros tivessem condições de evoluir no primeiro andar. Comentava-se que ele se restringiu a uma dieta de pão 5 e café durante um mês, a fim de que uma pobre mulher da rua, morrendo de tuberculose, pudesse desfrutar de luxo no hospital. E esse era o homem que escreveu o Tratado de Fascinório Humano, para provar a infinita corrupção da raça humana. Estranhamente, o professor Uvelius escreveu o livro mais cínico do mundo Obis Propensa, um sentimentalismo cor-de-rosa em comparação com os motivos mais elevados. Sustentava que uma grande parte do sofrimento, da desventura e da tristeza da humanidade se devia à falsa convenção de que o coração do homem é natural e essencialmente bem-intencionado e bondoso, se não exatamente justo. Assassinos, ladrões, homicidas, violadores e toda a hoste dos abomináveis, afirma ele num trecho, são criados pela falsa presunção e pela tola crença da virtude humana. Um leão numa jaula é um animal feroz, de fato. Mas o que será ele se o declararmos um cordeiro e abrirmos as portas de seu covil? Quem será o culpado das mortes dos homens, das mulheres e crianças que ele sem dúvida devorará, a não ser aqueles que abriram a jaula? E ele prossegue demonstrando que os reis e os governantes dos povos poderiam reduzir a soma do sofrimento humano em grande parte ao agirem segundo a doutrina da perversidade humana. A guerra, afirma ele, que é um dos piores males, continuará sempre a existir. Mas um rei sábio preferirá uma guerra breve a uma longa, um mal breve a um longo.
E isso não devido à bondade de seu coração para com os inimigos. Pois vimos que o coração humano é naturalmente maligno. Mas porque ele deseja conquistar, e conquistar facilmente, sem um grande desperdício de homens ou do tesouro, ciente de que, se conseguir realizar essa proeza, seu povo o amará e sua coroa estará assegurada. De modo que empreenderá breves guerras vitoriosas, e poupará não só sua própria nação como também a nação do inimigo, uma vez que numa guerra breve as perdas são menores em ambos os lados do que numa guerra longa. E assim do mal virá o bem. E como, pergunta Ovelius, tais guerras serão empreendidas? Um príncipe sábio, responde ele, começará pressupondo que o inimigo é infinitamente corruptível e infinitamente estúpido, uma vez que a estupidez e a corrupção são as principais características do homem. Assim, o príncipe fará ele mesmo amigos nos próprios conselhos do inimigo, e também no populacho, subornando os ricos ao lhes oferecer a oportunidade de uma riqueza ainda maior, e persuadindo os pobres a usar palavras infladas. Pois, ao contrário da opinião comum, os ricos é que cobiçam a riqueza. Enquanto o populacho será conquistado ao se falar com ele acerca da liberdade, de seu Deus desconhecido. E tanto ele se encanta com as palavras liberdade, independência, e outras semelhantes, que o sábio pode ir até os pobres, roubar-lhes o pouco que possuem, rejeitá-los com um vigoroso pontapé e conquistar para sempre seus corações e seus votos. Desde que lhes assegure de que o tratamento que receberam se chama liberdade. Guiado por esses princípios, diz Ovelius, o príncipe sábio irá se entrincheirar no país que desejar conquistar. Mas ainda, com apenas um pequeno número de obstáculos, poderá de fato e literalmente lançar suas guarnições no coração do país inimigo antes de a guerra começar. Este é um longo e tedioso parênteses. Mas é necessário como explanação da longa história que Merritt contou para o cunhado, lendo a ele ouvido de um magnata dos condados centrais da Inglaterra que viajara pela Alemanha. E provável que a história tenha sido sugerida em primeiro lugar pela passagem de Ovelius que acabei de citar. Merritt nada sabia do Ovelius real, que era tudo menos santo. Julgava o professor sueco um monstro de iniquidade, pior, como ele disse, do que Nietzsche, referindo-se, sem dúvida, a Nietzsche. Então ele contou a história de como Ovelius vendeu seu plano para os alemães. Um plano para encher a Inglaterra de soldados alemães. Terras deveriam ser adquiridas em determinados lugares adequados e bem estudados. Ingleses deveriam ser comprados para se passarem por proprietários dessas terras. Escavações secretas deveriam ser feitas, até que o país estivesse literalmente solapado. Uma Alemanha subterrânea, de fato, deveria ser cavada debaixo de distritos selecionados da Inglaterra. Deveria haver enormes cavernas, cidades subterrâneas, bem drenadas, bem ventiladas, supridas com água. E nesses lugares vastos armazenamentos, tanto de alimentos quanto de munições, deveriam ser acumulados, ano após ano, até que chegasse o dia. E então, alertada a tempo, a guarnição secreta deixaria as lojas, os hotéis, os escritórios, as vilas, e desapareceria nos subterrâneos, pronta para começar o trabalho de sangrar o coração da Inglaterra. Isso foi o que Esson me contou, disse Merritt, no fim da longa história. Esson, diretor do Berkeley Iron and Steel Syndicate. Ele esteve muitas vezes na Alemanha. Bem, disse Lewis, claro, pode ser que seja assim. Se for, não há palavras que expressem o quanto isso é terrível. De fato, ele encontrou algo horrivelmente plausível na história. Sem dúvida, tratava-se de um plano extraordinário. De uma trama inaudita. Mas não parecia impossível. Era o cavalo de Troia numa escala gigantesca.
Com efeito, ele refletiu, a história do cavalo, em cujo interior se escondiam os soldados, que foi arrastado até o coração de Troia pelos próprios iludidos troianos. Poderia ser tomado como uma profética parábola do que acontecera com a Inglaterra se a teoria de Anson estivesse bem fundada. E essa teoria de certo estava em conformidade com o que se soubera das preparações dos alemães na Bélgica e na França. Plataformas para armas prontas para o invasor. Fábricas alemãs que eram na verdade fortalezas alemãs em solo belga. As cavernas no Aisne prontas para os canhões. Com efeito, Lewis achava que se lembrava de algo acerca de suspeitas quadras de tenis de concreto em elevações sobranceiras a Londres. Mas um exército alemão escondido sob o solo inglês. Era um pensamento de gelar a espinha. E parecia, por aquele prodígio da árvore ardente, que o inimigo misteriosa e terrivelmente presente em Midlothian estava também presente em Meirion. Lewis, pensando no campo tal como o conhecia, nas encostas silvestres e desoladas, nos bosques profundos, nos ermos e nos lugares solitários, não podia senão reconhecer que não haveria região mais adequada para o fatal empreendimento de homens secretos. Contudo, tornou a pensar, poucos danos poderiam ser feitos em Meirion aos exércitos da Inglaterra ou às suas provisões. Estariam trabalhando para produzir o terror e o pânico? Possivelmente sim. Mas, e o acampamento abaixo da estrada mestra? Aquele deveria ser seu primeiro alvo, e lá nenhum dano fora causado. Lewis não sabia que, desde o pânico dos cavalos, homens tinham tido uma morte terrível no acampamento. Que agora era um lugar fortificado, com uma profunda e ampla trincheira, cercado de um espesso emaranhado de selvagem arame farpado, e com uma metralhadora instalada em cada canto. 8. O que o Sr. Merritt descobriu. O Sr. Merritt começou a recobrar bem a saúde e o ânimo. Nas 2 primeiras manhãs da estada com o médico, contentou-se com uma espreguiçadeira muito confortável perto da casa, na qual se sentava à sombra de uma velha amoreira ao lado da mulher e observava a luminosa luz do sol nos gramados verdes, nas cristas cremosas das ondas, nos promontórios daquele litoral magnífico, purpúreo até mesmo à distância, com o majestoso fulgor do urzal, nas casas de fazenda brancas luzendo ao sol, sobranceando o mar, longe de qualquer agitação, de qualquer perturbação humana. O sol estava quente, mas durante o tempo todo o vento soprava do leste suavemente, incessantemente, e Merritt, que viera a esta localidade tranquila não só por causa da aflição mas também por causa da atmosfera carregada e oleaginosa da cidade enfumaçada da região central da Inglaterra, disse que o vento do leste, puro, limpo e como água de poço da pedra, era para ele uma vida nova. E houve um excelente jantar no fim do primeiro dia em Porto e formou opiniões favoráveis. Quanto ao que tinham conversado na noite anterior, disse para Lewis, sem dúvida devia haver algum tipo de problema, e talvez problema sério. Entretanto, que Tener logo resolveria tudo. Desse modo, as coisas correram muito bem. Merritt começou a perambular pelo jardim, que era repleto de agradáveis espaços, bosquetes e surpresas inerentes apenas a jardins do interior. À direita de um dos terraços, ele descobriu uma pérgola, ou uma casinha de veraneio, forrada de rosas brancas, e se sentiu tão satisfeito quanto se estivesse descoberto o polo. Passou um dia inteiro lá, fumando, vagueando e lendo uma história sensacionalista sem valor literário. E declarou que as rosas de Devonshire haviam restaurado vários anos de sua vida. Depois, no outro lado do jardim, havia um aveleiral que ele não explorara em nenhuma das visitas anteriores. E, de novo, houve uma descoberta. Bem no fundo das sombras das aveleiras havia uma fonte borbulhante, brotando das pedras, e todos os tipos de folhagens,
samambaias orvalhadas crescendo em torno e acima dela, e uma angélica nascendo ao lado. Merrit se ajoelhou, juntou as mãos em copa e bebeu da água da fonte. Disse tomando o vinho do porto naquela noite que, se toda a água fosse como a água da fonte do Aveleiral, o mundo inteiro seria abstêmio. Só mesmo um citadino para apreciar os numerosos e delicados deleites do campo. Apenas quando começou a se aventurar para lugares mais distantes, Merrit descobriu que faltava alguma coisa da velha e valiosa paz que reinava em Meirion. Tinha predileção por um passeio que nunca negligenciara, ano após ano. Esse passeio levava ao longo dos rochedos na direção de Meiros e de lá era possível fazer a volta para o interior e retornar a Port por caminhos profundos e tortuosos que se estendiam sobre o Alud. De modo que Merrit partiu sendo numa manhã e caminhou até uma guarita de sentinela no sopé do caminho que conduzia ao rochedo. Havia uma sentinela andando de um lado para outro na frente da guarita que pediu a Merrit que mostrasse a autorização, ou então que voltasse para a estrada principal. Merrit ficou um tanto desconcertado, e perguntou para o médico acerca deste guarda em particular. O médico ficou surpreso. Eu não sabia que tinham posto uma barreira por lá, disse. Suponho que seja prudente. Sem dúvida estamos aqui no extremo oeste. Mesmo assim, os alemães poderiam aparecer e nos atacar de surpresa e causar um grande prejuízo, só porque Meirion é o último lugar que esperamos que eles ataquem. Mas com certeza deve haver fortificações no rochedo, não? Ah, não. Nunca ouvi falar nada do tipo aqui. Bom, então qual é o sentido de proibir o público de ir até o rochedo? Entendo perfeitamente isso de colocarem uma sentinela no topo, para ficar de olho no inimigo. O que não entendo é uma sentinela embaixo que não pode ficar de olho em nada, já que de lá não enxerga o mar. E por que manter o público longe do rochedo? Eu não poderia auxiliar o desembarque dos alemães ficando no Pengareg, nem mesmo se o quisesse. É curioso, concordou o médico. Algum motivo militar, suponho. Deixou o assunto morrer. Talvez porque o assunto não lhe dissesse respeito. As pessoas que vivem no interior o ano inteiro, com certeza os médicos do interior, entregam-se pouco a passeios superficiais em busca do pitoresco. Lewis não tinha dúvida alguma de que sentinelas, cujo objetivo era igualmente obscuro, estavam espalhadas em todo o país. Havia uma sentinela, por exemplo, junto da pedreira de Lanfiangel, onde a mulher e a ovelha mortas tinham sido encontradas algumas semanas antes. O caminho junto da pedreira era bastante frequentado e seu fechamento representava um grande inconveniente para as pessoas da vizinhança. Mas a guarita fora colocada ao lado do caminho e a sentinela recebera ordens para manter as pessoas estritamente no caminho, como se a pedreira fosse um forte secreto. Só se soube havia 1 ou 2 meses que uma dessas sentinelas tinha sido ela mesma vítima do terror. Os homens em serviço nesse lugar tinham recebido ordens bastante precisas, as quais, devido à natureza do caso, devem ter soado irracionais. Para soldados antigos, ordens são ordens. Mas havia um jovem escriturário de banco, que mal fora treinado por 2 meses, que não tinha ainda começado a avaliar a necessidade de uma obediência rígida e literal de uma ordem que lhe parecia sem sentido. Viu-se numa encosta remota e solitária, sem a menor noção de que cada um de seus movimentos estava sendo observado, e desobedeceu uma determinada instrução que recebera. O posto foi encontrado deserto pelo substituto. O corpo da sentinela morta foi encontrado no fundo da pedreira. Isso a propósito. Mas o senhor Merrit descobriu, repetidas vezes, que incidentes impediam seus passeios e suas perambulações.
A uns 4 ou 5 quilômetros de Porto, há um grande pântano formado pelo rio Eifun antes de desaguar no mar, e ali Merritt costumara estudar um pouco as plantas. Aprendera com boa precisão a percorrer os caminhos elevados de chão sólido que atravessavam as águas de pântano e lamaçal e o solo mole e sediço, e partiu numa tarde quente decidido a fazer uma exploração meticulosa do pântano, desta vez para encontrar o raro trevo aquático que, estava seguro, crescia em alguma parte daquela vasta extensão. Tomou o atalho que circunda o pântano até o portão que sempre usara como entrada. Havia o cenário que sempre conhecera, a abundância de juncos, gladiolos e canas, as mansas reses pretas pascendo nas ilhas de turfa firme, o perfumado ranque das ulmárias, a magnificência real das salgueirinhas, as flâmulas flamejantes, carmesim e douradas, dos labaçóis gigantes. Mas carregavam o corpo de um homem morto através do portão. Um lavrador mantinha aberto o portão que dava acesso ao pântano. Merritt, horrorizado, falou com ele, perguntando-lhe quem era e como tinha acontecido. Dizem que era um visitante de Porto. De algum jeito se afogou no pântano, sabe-se lá. Mas é perfeitamente seguro. Eu mesmo andei por ele todo um monte de vezes. Bom, de fato é assim que a gente sempre pensa. Se, vamos dizer, você escorrega por acidente, e cai dentro d'água, não é tão profunda. E fácil sair dela de novo. E esse cavalheiro é bastante moço, olha só, coitado. E veio para Meirion por prazer e de férias e encontrou a morte. Ele fez de propósito? Foi suicídio? Dizem que não tinha motivo nenhum para isso. Nesse momento o sargento de polícia encarregado da equipe interrompeu a conversa, conforme as ordens que ele mesmo não compreendia. Uma coisa terrível, senhor, sem dúvida, e uma grande pena. Mas tenho certeza que não foi para ver esse tipo de vista que o senhor veio para Meirion, nesse verão bonito. O senhor não acha que por isso seria mais agradável se o senhor deixasse a gente fazer esse nosso trabalho doloroso? Ouvi muitos cavalheiros que estão em Porto dizer que não tem melhor vista do que a de cima da colina lá adiante, não em todo o país de Gales. Todo o mundo era educado em Meirion, mas de algum modo Merritt entendeu que, em linguagem clara, esse discurso significava: vá andando. Merritt voltou para Porto e não estava com disposição para qualquer passeio agradável depois de um encontro tão medonho com a morte. Na cidade, fez algumas indagações sobre o homem morto, mas ninguém parecia saber qualquer coisa a respeito dele. Dizia-se que ele estava em Luadímil, que estava hospedado no Portcastle Hotel. Mas os empregados do hotel afirmaram que nunca tinham ouvido falar de tal pessoa. Merritt comprou o jornal local no fim de semana. Não havia uma só palavra sobre qualquer acidente fatal no pântano. Encontrou o sargento de polícia na rua. O oficial tocou o capacete com a máxima cortesia e com um espero que o senhor esteja se divertindo. Aliás, já está com um aspecto bem melhor. Mas, quanto ao pobre homem que fora encontrado afogado ou asfixiado no pântano, nada sabia. No dia seguinte, Merritt decidiu ir ao pântano para ver se conseguiria descobrir alguma coisa que explicasse uma morte tão estranha. O que encontrou foi um homem de braçadeira postado ao lado do portão. Na braçadeira estavam escritas as letras de SIM, abreviatura de guarda costeira. O guarda informou que tinha recebido instruções estritas para impedir a entrada de pessoas no pântano. Por quê? Não sabia, mas diziam que o curso do rio estava mudando desde que se construíra o novo aterro da ferrovia e que o pântano se tornara perigoso para as pessoas que não o conheciam bem. De fato, senhor, acrescentou, faz parte das ordens que recebi que nem eu mesmo posso pisar no outro lado do portão, nem por uma fração de segundo.
Merritt olhou por cima do portão com incredulidade. O pântano apresentava o aspecto de sempre. Havia uma variedade de sons, chão sólido por onde andar. Ele via a trilha que costumava seguir tão firme como sempre fora. Não acreditou na história da mudança do curso do rio, e Lewis disse que nunca ouvira nada a respeito. Mas Merritt levantara a questão no meio de uma conversa genérica. Não chegara a ela a partir de qualquer discussão acerca da morte no pântano, de modo que o médico fora pego de surpresa. Se estivesse a par da ligação, na mente de Merritt, entre a suposta mudança do curso do Avon e o trágico acontecimento no pântano, de certo teria confirmado a explicação oficial. Estava, sobretudo, ansioso para impedir que a irmã e o cunhado descobrissem que a mão invisível do terror que subjugava em Midlothian estava também subjugando em Meirion. O próprio Lewis tinha poucas dúvidas de que o homem afogado no pântano fora atacado pela agência secreta onde quer que esta estivesse, que já havia praticado tantos atos malignos. Mas era parte essencial do terror que ninguém soubesse ao certo que este ou aquele acontecimento em particular deveria ser atribuído a ele. De fato, pessoas caem ocasionalmente de penhascos por imprudência, e, como mostrava o caso de Garcia, o marinheiro espanhol, moradores de chalés, pais, mães e filhos, de vez em quando são vítimas de uma violência selvagem e despropositada. Lewis nunca perambulara pelo pântano, mas Remnant, que andara por ele e pelas cercanias, afirmou que o homem que lá morrera nunca se soube o nome dele. Ao menos em Port devia ter cometido suicídio ao se deitar deliberadamente no lamaçal e se afogar, ou então devia ter sido sujeitado a isso, sem conseguir se levantar. Não havia detalhes disponíveis, de modo que estava claro que as autoridades classificaram esta morte em conformidade com as demais. Entretanto, o homem devia ter cometido suicídio ou sofrido um ataque súbito e caído de bruços nas águas lamacentas. E assim por diante. Era possível acreditar que o caso A ou B ou C estava na categoria dos acidentes comuns, ou dos crimes comuns. Mas não era possível acreditar que A e B e C estavam todos nessa categoria. Assim seria até o fim. E assim é agora. Sabemos que o terror reinava, e de que maneira reinava. Mas havia tantos acontecimentos medonhos atribuídos a seu domínio que sempre haveria lugar para a dúvida. Por exemplo, havia o caso do Meirion, o barco a remos que sofreu reveses de um modo demasiado estranho, quase que sob os olhos de Merritt. Na minha opinião, ele cometeu um grande equívoco ao associar o lamentável destino do barco e de seus ocupantes ao sistema de sinalização por holofote que ele detectou, ou pensou ler detectado, na tarde em que o Marião naufragou. Acho que sua teoria da sinalização é um contrassenso total, apesar da governanta alemã naturalizada que morava com os empregadores na casa suspeita. Mas, por outro lado, não há dúvida, cá comigo, de que o barco virou e os ocupantes se afogaram por obra do terror. 9 A luz na água. É preciso notar que, até o momento, Merritt não tinha a menor suspeita de que o terror de Midlothian se abatera rapidamente sobre Meirion. Lewis o observava e o protegia com cautela. Não deixara escapar qualquer indício do que acontecera em Meirion e, antes de levar o cunhado para o clube, deu a entender isso para os membros. Não falou a verdade a respeito de Midlothian e aqui, mais uma vez, há um ponto de interesse, o de que, à medida que o terror se aprofundava, as pessoas em geral cooperavam voluntária e, por assim dizer, quase subconscientemente com as autoridades não esconderem umas das outras o que sabiam, mas tornou público uma conveniente porção da verdade, a de que seu cunhado era excitável, não, de modo algum, em excesso, e que portanto era desejável que lhe poupassem o conhecimento dos insuportáveis e mágicos mistérios que ocorriam à volta deles.
Ele sabe a respeito do pobre sujeito que foi encontrado no pântano, disse Lewis, e tem uma vaga suspeita de que o caso está cercado de algo fora do comum. Mas nada mais do que isso. Um caso claro de suicídio induzido, ou melhor, mandado, comentou Renan. Eu o considero uma forte confirmação da minha teoria. Talvez seja um médico, retrucou, receando ter de ouvir de novo acerca do raio-x. Mas, por favor, não deixem escapar nada. Quero que ele se recupere completamente antes de voltar para Midlothian. Depois, por outro lado, Merritt se calara de vez quanto às ocorrências nos condados centrais da Inglaterra. Detestava pensar nelas, quanto mais falar delas. E assim, como digo, ele e os homens do Port Club ocultaram seus segredos uns dos outros. E assim, do início ao fim do terror, os elos não foram completados. Em muitos casos, sem dúvida, fulano se encontrava com Beltrano todos os dias e conversavam com familiaridade, ou confidencialmente, sobre os mais variados assuntos, cada um estando de posse de meia-verdade, que ocultava do outro. Desse modo, as duas metades nunca eram ligadas para formar um todo. Merritt, como supunha o médico, tinha uma espécie de mau pressentimento, não chegava a ser uma suspeita quanto à ocorrência no pântano. Sobretudo porque pensava que o argumento oficial, relacionando o aterro da ferrovia à mudança do curso do rio, beirava o disparate. Mas, ao constatar que nada mais acontecera, pôs o incidente de lado e se dispôs a gozar as férias. Descobriu, para sua alegria, que não havia mais sentinelas ou guardas para impedi-lo de se aproximar de Larnac Bay, uma aprazível enseada, um lugar onde os freixos, o vale verdejante e as samambaias reluzentes desciam com suavidade até as rochas vermelhas e a firme areia amarela. Merritt se lembrou de uma pedra que formava um assento confortável. Nela se estalou numa tarde dourada, contemplou o azul do mar, os bastiões carmesim e as baías da costa no ponto em que esta se curvava para dentro, na direção de Sarnal, e de novo recuava para o sul, na direção do promontório de estranha forma, chamado Dragon's Head. Merritt continuou a contemplar, entretido com as cambalhotas dos botos que davam saltos acrobáticos, mergulhavam espadanando água e faziam piruetas no mar um pouco afastados da praia, encantado com o ar puro e radiante que era tão diferente da fumaça gordurosa que com frequência substituía o céu de Midlothian, e encantado também com as casas de fazenda brancas que surgiam aqui e ali nos cumes da costa ondulada. Notou então um pequeno barco a remos a cerca de uns 200 metros da praia. Havia 2 ou 3 pessoas a bordo, não conseguia distinguir quantas, que pareciam estar fazendo alguma coisa com uma linha. Estavam, sem dúvida, pescando. E Merritt, que não gostava de peixe, perguntou a si mesmo como as pessoas podiam estragar uma tarde como aquela, um mar como aquele, um ar translúcido e radiante como aquele ao tentarem pegar criaturas brancas, flácidas, repugnantes e mal-cheirosas que seriam excessivamente desagradáveis quando cozidas. Refletiu sobre esse problema e o afastou para retornar à contemplação dos promontórios carmesim. Foi então, diz ele, que notou a sinalização do holofote. Luzes de um brilho intenso piscavam, afirma ele, vindas de uma daquelas fazendas nos cumes da costa. Era como se de lá jorrasse fogo branco. Merritt tinha certeza, uma vez ia e desaparecia, de que alguma mensagem estava sendo enviada, e lamentou nada saber de heliografia. 3 sinais luminosos breves, um sinal longo e bastante brilhante, depois 2 sinais breves. Merritt remexeu no bolso à procura de lápis e papel para anotar esses sinais e, baixando o olhar para o nível do mar, deu-se conta, com espanto e horror, de que o barco havia desaparecido. Tudo o que conseguia ver era um objeto vago e escuro na distância, a oeste,
afastando-se com a maré. Agora sabe-se ao certo, lamentavelmente, que o Meriam naufragou e que 2 escolares e o marinheiro encarregado se afogaram. A carcaça do barco foi encontrada longe, entre as pedras ao longo da costa, e os 3 corpos também foram dar na praia. O marinheiro não sabia nadar, os meninos o sabiam apenas um pouco, e só um nadador com excepcional habilidade seria capaz de resistir à sucção da maré enquanto esta corre passando por Pengareg Point. Mas não creio de modo algum na teoria de Merritt. Ele afirmou e, que eu saiba, ainda afirma que os sinais luminosos que viu Parpeiral, a casa de fazenda no Cume, tinham alguma ligação com o desastre do Meriam. Quando se apurou que uma família estava passando o verão na fazenda, e que a governanta era uma alemã, embora uma alemã havia muito naturalizada, Merritt entendeu que nada mais havia para se discutir, apesar de que havia inúmeros detalhes para se descobrir. Na minha opinião, porém, tudo isso era uma simples descoberta ilusória. Os sinais de luz brilhante foram causados, sem dúvida, iluminando uma janela da casa de fazenda após outra. Merritt, contudo, estava convencido disso desde o princípio, mesmo antes de vir à tona a condenatória circunstância da governante. Na noite do desastre, sentado com Lewis após o jantar, esforçou-se para apresentar ao médico o que chamou de bom senso da questão. Quando você ouve um disparo, disse Merritt, e vê um homem cair, você sabe muito bem o que o matou. Soou um adejo de asas agitadas no cômodo. Uma enorme mariposa se batia de um lado para outro, chocava-se exasperadamente contra o teto, as paredes e o vidro da estante de livros. Seguiu-se um som de crepitação, um instantâneo obscurecer do lampião. A mariposa teve êxito em sua misteriosa busca. Diga-me, disse Lewis, como se estivesse respondendo para Merritt, por que as mariposas se precipitam na chama? Lewis colocou intencionalmente para Merritt essa questão relacionada aos estranhos hábitos da mariposa, com o propósito de encerrar o debate em torno da morte por heliografia. A pergunta foi sugerida, claro, pelo incidente da mariposa no lampião, e Lewis pensou que ele retrucaria: ora, pare com isso. De um modo bastante elegante. E, de fato, Merritt pareceu ficar sério, silenciou e se serviu do vinho do Porto. Esse foi o fim que o médico desejara. Ele mesmo não tinha qualquer dúvida de que o caso do Meriam era apenas mais um numa longa série de horrores que se ampliava a cada dia. E não estava com disposição para escutar teorias fúteis e insensatas de como o desastre ocorrera. Ali estava uma prova de que o terror que se abatia sobre eles era poderoso não só na terra como também no mar. Pois Lewis não conseguia entender como o barco pode ter sido atacado por quaisquer outros meios comuns de destruição. A julgar pela história de Merritt, devia ter acontecido em águas rasas. A praia de Larnac Bay se declinava muito gradualmente, e os mapas do almirantado mostram que a profundeza das águas na extensão de 200 metros é de apenas 2 braçadas. O que seria raso demais para um submarino. E não era possível que tivesse sido bombardeado, que tivesse sido torpedeado. Não houve explosão. O desastre devia ter ocorrido por imprudência. Garotos, refletiu ele, bancam os bobos em qualquer lugar, mesmo num barco. Mas não acreditava nisso. O marinheiro os teria impedido. E, devi-se mencionar, os 2 garotos eram, na verdade, extremamente ajuizados, sensatos, e não era de modo algum improvável que fizessem qualquer tipo de brincadeira. Lewis estava imerso nessas reflexões, tendo com sucesso silenciado o cunhado. Em vão tentava encontrar uma chave para o terrível enigma. A teoria de Midlegen de uma força alemã oculta, escondendo-se em lugares debaixo da terra, era demasiado extravagante, e contudo parecia a única solução que se aproximava da plausibilidade. Porém, mais uma vez,
Mesmo uma hoste alemã subterrânea dificilmente poderia ser responsável pelo naufrágio de um barco que flutuava no mar calmo. E, depois, o que dizer quanto à árvore ardente que apareceu ali naquele jardim havia poucas semanas e quanto à nuvem ardente que surgiu acima das árvores e o vilarejo do condado central da Inglaterra? Penso ter já escrito algo acerca das emoções do matemático que de súbito se defronta com um indubitável triângulo de dois lados. Afirmei, se bem me lembro, que ele seria forçado, por decência, a enlouquecer. Creio que Lewis estava muito perto disso. Sentia-se defrontado com um insuportável problema que exigia uma solução imediata, e, no entanto, ao mesmo tempo, por assim dizer, negava a possibilidade de haver qualquer solução. Pessoas estavam sendo mortas de uma forma inescrutável por algum meio inescrutável, dia após dia, e perguntava-se por que e como. E parecia não haver resposta. Nos condados centrais da Inglaterra, onde todos os tipos de munição eram fabricados, a explicação da agência alemã era plausível. E mesmo que a ideia dos subterrâneos tivesse de ser rejeitada, por ter demais o sabor dos ingredientes dos contos de fadas, ou, antes, do romance sensacionalista, ainda assim era possível que a espinha dorsal da teoria fosse verdadeira. Os alemães poderiam ter instalado os agentes de uma forma ou de outra no centro de nossas fábricas. Mas ali, em Meirion, que efeitos graves seriam produzidos pela matança casual e indiscriminada de dois escolares num barco, de um inofensivo turista num pântano? A criação de uma atmosfera de terror e desalento? Era possível, claro, mas dificilmente parecia razoável, não obstante as monstruosidades de Louvai e do Lusitania. Essas reflexões, assim como o ainda circunspecto silêncio de Merritt, foram interrompidas pelo assistente de Lewis, que bateu à porta. Soaram aquelas palavras que interrompem o sossego do médico do campo quando ele procura sossegar. Precisam do senhor na clínica, por favor, senhor. Lewis saiu apressado e não voltou naquela noite. O médico fora chamado a um pequeno povoado nos arredores de Porte, separado dele por pouco mais de 1 quilômetro ou 3/4 de estrada. Honra-se, de fato, esse assentamento sem nome ao chamá-lo povoado. Consiste numa simples fileira de 4 chalés, construídos há cerca de 100 anos para a acomodação dos operários de uma pedreira há muito tempo abandonada. Num desses chalés, o médico encontrou um pai e uma mãe a chorar e a berrar. O doutor chegou. O doutor chegou. 2 crianças assustadas e o corpo de um pequenino, inerte e inanimado. Era o mais novo dos 3, o pequeno Johnny, e estava morto. O Dr. Lewis constatou que o menino tinha sido asfixiado. Tocou a roupa. Estava seca. Não era um caso de afogamento. Examinou o pescoço. Não havia sinais de estrangulamento. Perguntou ao pai de que modo acontecera, e o pai e a mãe, chorando queixosamente, afirmaram que não sabiam como o filho tinha sido morto, a não ser que os duendes fizeram isso. Os duendes celtas continuam malignos. Lewis perguntou o que acontecera naquela noite. Onde o menino estivera. Ele estava com o irmão e a irmã? Eles não sabem nada a respeito? Reduzida a uma espécie de arranjo da confusão original que dava pena, esta é a história que o médico obteve. As 3 crianças passaram bem e felizes o dia inteiro. Tinham ido com a mãe, a senhora Roberts, a Porte, numa visita à feira à tarde. Voltaram para o chalé, tomaram chá e depois brincaram na estrada na frente da casa. John Roberts chegara do trabalho um pouco tarde e já estava escuro quando a família se sentou à mesa para jantar. Terminado o jantar, as 3 crianças saíram de novo para brincar com as outras crianças do chalé vizinho, tendo a senhora Roberts lhes dito que podiam brincar por meia hora antes de irem para a cama.
As duas mães saíram ao portão do chalé no mesmo momento e chamaram os filhos para entrar o mais depressa possível. As crianças das duas famílias tinham brincado no trecho de relva do outro lado da estrada, bem ao lado dos degraus da cerca que levavam para o campo. As crianças atravessaram a estrada correndo. Todas menos Johnny e Roberts. O irmão Willie contou que, justamente na hora que a mãe os chamou, ele ouviu Johnny gritar: "Nossa, o que é essa coisa brilhante e bonita no degrau?"